Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o advogado, pesquisador e escritor Nelson Crama. Nelson é autor do livro Luiz Gama, o Advogado do Escravo, que está na 3ª edição. Esse livro é fruto de ampla pesquisa no acervo histórico do Tribunal do Estado de São Paulo. Nelson é natural de Jundiaí. Aí você que mora em Jundiaí talvez deve ter sido companheiro de infância do nosso entrevistado. Ele é formado pela Faculdade Mackenzie e pós-graduado no Largo São Francisco. Atualmente é presidente da Academia Mackenzista de Letras. Nelson, muito obrigado por conceder essa entrevista. Poucas pessoas conhecem a importância do Luiz Gama. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de quase todo dia passar na rua Luiz Gama. Eu moro no bairro do Ipiranga e venho ali do Ipiranga para São Paulo, para a cidade, para o centro, e passo na rua Luiz Gama, que fica no Cambucim. Eu queria que você falasse aqui para os nossos telespectadores a importância que você viu no Luiz Gama para fazer essa pesquisa e lançar esse livro. Perfeitamente. Primeiro eu quero, cumprimentando os telespectadores, eu quero agradecer muito a oportunidade dessa entrevista, Mauro, exatamente num programa vinculado ao Sindicato dos Comerciários, onde eu tenho grande simpatia, porque por muitas décadas eu fui advogado de inúmeras categorias profissionais trabalhadores de São Paulo. Chefei o Sindicato dos Ferroviários, o Sindicato dos Eletricitários, e vamos parar por aí, o programa não se trata disso, mas tenho experiência sindical como trabalhista e professor de Direito do Trabalho, uma longa experiência. A pergunta que você me faz é por que eu me interessei pela figura do Luiz Gama. É simples. Eu tenho uma formação, primeiro uma formação de alta sensibilidade social, por ser um advogado e professor de Direito do Trabalho ligado à classe trabalhadora. Segundo, porque eu sou de família de ferroviários, família de trabalhadores. Meu pai foi um líder ferroviário de São Paulo. E ademais, porque a minha formação sociológica como advogado sempre foi voltada a essas questões sociais. E eu sempre me sensibilizei muito com o Brasil na questão racial, porque é um país multirracial, onde predomina a mestiçagem, tanto a mestiçagem de afrodescendente como de índio-descendente. E, no entanto, essa mestiçagem, na sua maioria, não conseguiu ainda acesso ao que a civilização moderna do Brasil pode oferecer, como educação básica, por exemplo, e profissionalizante. Isso sempre me motivou muito a estudar o processo da escravidão do Brasil. A minha formação sociológica também, eu sou da época que direito estudava sociologia também, hoje não mais. E, impressionando com isso, eu escrevi um livro, inicialmente, de história e sociologia, chamado Escravidão Nunca Mais, em que eu pesquisei 500 anos de história da escravidão no Brasil. E nessa pesquisa infindável apareceu a figura do negro Luiz Gama. Surpresa para mim, não conhecia Luiz Gama. E o Brasil não conhecia também. Eu trouxe para o Brasil Luiz Gama, hoje todos conhecem. Esse livro foi até prefaciado pelo meu amigo, o senador Paulo Paim, que prefaciou esse livro, A Escravidão Nunca Mais. Era para uma tese de doutorado em História. E eu fiquei muito impressionado com essa figura e resolvi escrever um segundo livro, que era justamente sobre o próprio Luiz Gama, a biografia dele. E fui pesquisar profundamente a pouca coisa que havia no Brasil. E ele nasceu em Salvador, na Bahia. E foi, de maneira cruel, vendido como escravo pelo seu próprio pai, para pagar uma dívida de jogo. E ele embarcou num navio, vapor, bateu no Rio de Janeiro e foi parar em São Paulo, um vendedor de escravos aqui, que o levou para o grande mercado de escravos que havia na cidade de Campinas. Naquela época o interior era mais importante que a capital. Sorocaba era um grande centro, por exemplo, de tropeiros, e Campinas um grande centro de cafeicultores e de escravos.
foi comprada para São Paulo aqui. Muito bem. O Luiz Gama era um menino de grande inteligência, vendido como escravo lá no mercado de escravos em Campinas e comprado por um senhor de São Paulo para ser pajem de seus filhos aqui. Menino. E aqui ele foi criado e cresceu como escravo, porém não era maltratado a ponto de apanhar esse senhor, mas era escravo, portanto era só para servir. E a vida apresenta, às vezes, surpresas. Veio a São Paulo o sobrinho desse proprietário dele para se preparar para a faculdade de Direito, da Escola de Direito, que era de São Francisco, e era contra a escravidão, esse moço. E se tornou grande amigo dele. E repassou para ele que o Luiz Gama tinha avidez de conhecimento e uma inteligência superior. Foi dotado dessa inteligência do nascimento, pela mão de Deus, e ele aprendia rapidamente tudo que ensinava, português, latim, história, tudo. E aí ele falou, puxa vida, depois de um tempo, falou, pela minha história eu verifiquei, não podia ser escravo. Por que não podia ser escravo? Porque minha mãe era livre, era uma negra livre. A mãe dele chamava-se Luísa. Luísa, e era uma negra africana, do norte da África, livre, e o pai dele era até fidalgo português. Falou, não posso ser escravo, nasci. Primeiro não pode. E aí ele foi lutar aqui pela forria dele e conseguiu obter na antiga província de São Paulo, ainda nem era estado de São Paulo, e concedeu para ele a alforria, e ele estudando, lia livros, frequentava bibliotecas, foi nomeado funcionário da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Isso em que ano, Nelson? Em que ano que isso aconteceu? Por volta de 1860 a 1880, em plena escravidão. E obteve a liberdade dele e, mais do que isso, pela cultura que ele adquiriu, notavelmente, ele conseguiu o título de advogado ad hoc. Advogado ad hoc. E passou a advogar aqui em São Paulo. Para que os nossos telespectadores não sabem o que é advogado ad hoc, você pode esclarecer? Era o advogado que não era formado pela escola de direito, que hoje chama-se faculdade de direito, né? A escola de direito, que havia só duas no Brasil. Uma, por edito do imperador Dom Pedro II, havia duas, uma em Recife e outra em São Paulo, que é conhecida do Lago de São Francisco. Ele, como havia carência de advogados, às vezes, pela capacidade da pessoa de conhecimento do direito, era concedido ou não o título de poder advogar naquele território. E ele obteve esse título. Muito bem. Bom, aí você vai falar, como é que você sabe tudo isso? É uma pergunta válida para os telespectadores. A pesquisa incansável que eu fiz nos alfarrábios antigos, para poder, os poucos que tinham escrito sobre Luiz Gama. E aí falei, eu tenho que ir aos arquivos históricos do Tribunal de Justiça para ver os manuscritos do próprio Luiz Gama, as petições que ele redigiu. E eu, como advogado militante, fiz uma petição para o então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que era o doutor desembargador Renato Nalini, que depois virou secretário da Educação e prefaciou um livro meu, Corações Partidos, que eu escrevi. E ele me autorizou como advogado, eu fui lá na rua dos Sorocabanas, no bairro do Ipiranga, lá o arquivo. Quando eu cheguei lá, com um auxiliar meu, que era um estagiário de direito, com uma máquina fotográfica, a senhora chefe da seção era uma negra. É um fato que me emocionou até hoje, e até hoje ela se comunica comigo. Eu falei, eu vim aqui com a autorização do seu chefe, o presidente do Tribunal de Justiça, pesquisar a história, eu quero ver manuscritos do antigo advogado Rábula Luiz Gama. Ela chorou. Só chorar e falou assim, o senhor, o primeiro historiador, era negra, né, que se interessa por essa figura emblemática do Luiz Gama. Não me diga, aí ela foi lá, todos os livros, pôs a luvinha e tal, tem uma fotografia, e tive acesso aos pedidos de habeas corpus manuscritos redigidos pelo próprio Luiz Gama. Para quem? Para libertar escravos. Para libertar escravos.
Ele agia no antigo Tribunal de Apelação em São Paulo, que antecede ao Tribunal de Justiça. Chamava-se de apelação na época do Império, em São Paulo, e defendendo e mostrando a argumentação jurídica por que aquele negro não deveria ser mais escravo, ou porque nasceu fora da época que foi proibida a escravidão, ou porque, enfim, a época que foi proibido o tráfico e ele tinha vindo fora da época do tráfico, proibido. Vários argumentos ele adotava para libertar. E com isso, creio, até quase a morte dele, ele chegou a abolir quase 1.000 escravos até a morte dele. Mas Luiz Gama... Certamente não era bem visto pelos não era, senhores, né, de engenho. Bem observado, Mauro. Senhores de engenho, senhores do café. Bem observado. Vou até contar um pormenor. Certa ocasião, está no livro, ele teve um único filho, que criou muito bem. Esse filho do negro, ex-escravo, se tornou engenheiro eletricista. E esse filho estava sendo ameaçado de morte, o Luiz Gama, como você observou, pelos senhores de escravos. E um dia ele escreveu uma carta, que está no livro, para o filho dele: ó, meu filho, seu pai está sendo ameaçado de morte, pode ser que morra a qualquer momento, e se isso acontecer, você continua sendo um bom filho, estudando e cuidando da sua mãe. E recomendou um livro para ele ler, de um francês que escreveu sobre Jesus. Tá aí. E esse filho foi para frente, o Luiz Gama não morreu e tal. Mas Luiz Gama, essa figura emblemática, não foi só o grande advogado e tribuno, grande orador. Ele foi também quem fundou a imprensa satírica brasileira, na época do Império. Ele se associou com um então amigo dele, um jovem italiano, chamado D'Agostini, que era caricaturista, fazia desenho, e os dois montaram vários jornais satíricos no Brasil, aqui em São Paulo. Ô Nelson, nós vamos fazer um rápido intervalo. Sim. E quando a gente voltar, você vai falar sobre essa qualidade voltada para a imprensa do Luiz Gama. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Terceiro mutirão de empregos. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no dia 26 de março de 2019, começou essa grande ação com vagas sociais, onde alcançou 6.000 vagas de emprego nas empresas da capital, gerando assim grande expectativa de oportunidade nas pessoas desempregadas. O Vale do Anhangabaú ficou tomado e alcançou a marca de mais de 15.000 pessoas nas filas se candidatando às vagas de emprego. Infelizmente, a capital tem mais de 1 milhão de pessoas desempregadas, 15% dos cidadãos que moram na cidade. O terceiro mutirão do emprego que os comerciários de São Paulo, a UGT e os padeiros de São Paulo estão desenvolvendo na nossa querida capital de São Paulo. É muito triste quando a gente mostra a cara do desemprego. 15.000 pessoas vieram aqui buscando oportunidade. O povo brasileiro quer trabalhar. O povo brasileiro quer uma oportunidade, merece o respeito. Eu tenho certeza absoluta que os sindicatos comerciais de São Paulo, os padeiros de São Paulo e a UGT do nosso país está dando uma demonstração de solidariedade, sinalizando caminhos de buscar alternativas de crescimento, porque a inclusão social é necessária. O sindicato, com essa ação social, procura minimizar a angústia de falta de emprego, fazendo do sindicato uma grande agência de empregos com as empresas parceiras desse nobre projeto chamado Vaga Social. O projeto Vaga Social dos Sindicatos Comerciais de São Paulo é uma forma de prepararmos, qualificarmos as pessoas que nos procuram atrás de uma vaga, para que possam ter a certeza e da possibilidade de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. O evento contou com a participação da Prefeitura Municipal de São Paulo, Fiesp e Governo Estadual, onde os mesmos participaram com grandes ações, encaminhamentos e até realizando cursos de qualificação para os trabalhadores obterem as vagas de emprego que requer qualificações específicas nos setores da indústria e comércio. Queremos dignidade, qualidade de vida e um mundo melhor, mais justo. E isso passa por emprego?
onde o trabalhador se sente digno, feliz e em uma situação de igualdade na sociedade, gerando seu próprio bem-estar e sonho no futuro de dias melhores. E é assim, pensando no trabalhador, que o sindicato segue firme e forte, lutando, cuidando e sonhando dia a dia por oportunidades e igualdades para todos. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Nosso entrevistado é o escritor, pesquisador e advogado Nelson Câmara. Nós estamos falando aqui sobre a pesquisa que resultou no livro, a pesquisa que o Nelson fez, resultou no livro O Advogado do Escravo Luiz Gama. Luiz Gama, para quem não sabe, foi um advogado em São Paulo, um advogado que defendeu a causa dos escravos, libertou com a sua ação nos tribunais de São Paulo mais de 1.000 escravos. Por essa razão era perseguido, por essa razão sofreu ameaça de morte, por essa razão era uma pessoa muito bem vista na sociedade paulista, mas muito malquista junto aos os senhores de engenho, os cafeicultores, porque ele tirava da mão de obra barata, a mão de obra que era usada, entendeu, por esses produtores, mas que eram usados de maneira inadequada, porque muitos daqueles que estavam trabalhando como escravo já tinham direito há muito tempo à liberdade. E era esse o trabalho que Luiz Gama fazia, e era esse o trabalho pesquisado pelo nosso entrevistado, o advogado Nelson Câmara. Nelson, você estava falando aqui que uma das qualidades também do Luiz Gama era voltado para a imprensa sátira, que ele começou a desenvolver. Conta um pouco dessa qualidade também do Luiz Gama. Vou contar. O Luiz Gama tinha um escritório na antiga Rua da Sé, hoje Praça da Sé. E ele já era um advogado assim, de uns 30 e poucos anos, já conceituado, e quando alguns jovens da faculdade, da Escola de São Francisco, de Direito, passaram a frequentar a história dele para se embeber do conhecimento dele. Para você ficar arrepiado, vou dizer o nome de algum desses jovens, que eram admiradores, se tornaram amigos de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, não é? Castro Alves, Bernardinho de Campos, entre outros, eram jovens que procuravam a sabedoria de Luiz Gama, para ver como que era notável. E ele fundou a imprensa satírica brasileira realmente, com o D'Agostini, um jornalista italiano, fazia caricatura contra a personagem do Império. O jornal Mequetrefe, por exemplo, Mequetrefe, e o Cabrião, os jornais. Essa questão, para acelerar essa resposta, encerrar esse assunto, fechar, porque não é possível falar tudo em uma pequena entrevista, me entusiasmou tanto, meu caro Mauro, que eu acabei escrevendo 3 livros sobre o tema da escravidão. Como havia dito, o tema histórico e sociológico, Escravidão Nunca Mais, o tema, a biografia do Luiz Gama, e um romance histórico chamado A Camélia Branca, 1882. Com isso, eu fechei essa trilogia sobre a escravidão, e que hoje está sendo comemorado em várias partes do Brasil, pelo movimento negro e não movimento negro também, e pouco sabe que quem trouxe para o Brasil, o nome dele fui eu. Hoje, muita gente fala em Luiz Gama, sem saber que quem o trouxe do ocaso para o conhecimento fui eu. Tem um particular que eu gostaria que você falasse sobre isso, Eu falei aqui no começo do programa, que eu moro no bairro de Ipiranga, venho sempre ao centro de São Paulo, ali pelo Cambucim, passo na rua Luiz Gama. Mas essa rua é uma coisa emblemática, Houve aí alguns protestos, entendeu? Para que o Luiz Gama realmente tornasse uma rua de São Paulo. Você pesquisou também sobre isso? Pesquisei na antiga Câmara Municipal de São Paulo, está no livro. Na ocasião, houve debate grande na Câmara de Vereadores e concederam para, depois que ele morreu, o título de Luiz Gama à rua. Mas não colocaram a placa. Não colocaram a placa porque ainda não havia ocorrido a abolição da escravatura no Brasil. Olha a coisa. E só depois que ocorreu a abolição da escravatura foi que colocaram a placa na rua do nome dele. Havia resistência a colocar a placa. Alguns setores da sociedade que resistiam a isso. Mas depois da abolição... A abolição, aí colocaram a placa e ficou lá a placa em homenagem ao meu amigo Luiz Gama. É uma rua hoje, uma rua
bastante movimentadas, entendeu? O Paulo Portela, que é um grande teatrólogo brasileiro do Rio de Janeiro, que é afrodescendente, se tornou meu amigo, me procurou por causa do Luiz Gama. Escreveu uma peça de teatro que vai ser lançada sobre o Luiz Gama e mostrou para mim se eu estava de acordo com o que estava escrito ali. Com os 3 livros meus, ele fez a peça de teatro. Paulo Portela, se acessar o Google, vai ver quem é, um grande teatrólogo do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Mas, que é afrodescendente. Nelson, nós estávamos conversando aqui também, eu queria, além das suas qualidades como pesquisador e como escritor, você, como mencionou aqui, é um advogado que militou, né, em várias entidades sindicais, advogado trabalhista, né? E nós estamos agora vivendo um momento, né, aí o ex-presidente Michel Temer, que fez uma mudança na legislação trabalhista, muito contestada, inclusive contestada por diversos juízes no tribunal, e agora nós estamos também enfrentando outras mudanças na legislação trabalhista, inclusive que diz alguns juízes interpretam como uma afronta à própria Constituição, também do presidente Bolsonaro, né? Como é que você vê essas mudanças que foram feitas na legislação e que muitos reclamam, né, que elas tiraram direito dos trabalhadores, direito, aliás, conquistados, né, há muitos anos pelos trabalhadores? Eu vejo com muita tristeza e revolta, porque eu acho que o que está sendo feito a partir do governo do Michel Temer e do atual governo é uma traição à historiografia do Brasil. Você sabe que eu militei muitos anos e milito ainda no direito do trabalho, fui chefe jurídico de muitos sindicatos de São Paulo, fui professor de direito do trabalho do recém-formado na FMU, Faculdade Metropolitana das Unidas, e tive a graduação na nível de mestrado na São Francisco com o professor Cesarino Júnior, de direito do trabalho, que por sinal era afrodescendente. Cesarino Júnior, que é o nome de uma rua que trata aqui da já Sicília, falecido, né? Foi meu professor no pós-graduação. Então eu vejo com grande revolta, o que o Michel Temer, que é professor de Direito Constitucional aqui da PUC, São Paulo, propôs uma reforma que é um retrocesso ao fundamento do direito do trabalho no Brasil, que começou lá atrás com a Revolução de 1930. Os fundamentos da legislação trabalhista brasileira e previdenciária. Em 1930, antes já tinha os pensadores do Império, da República, no da República, mas ela se cristalizou com o movimento da Aliança Liberal comandada por Getúlio Vargas, em 1930, e tendo como grande teórico do trabalho brasileiro um filósofo chamado Alberto Pasqualini, que era um gaúcho que se tornou senador naquela época e tal. Muito bem. Os fundamentos do nosso trabalhismo e da Previdência Social guardam uma conotação socializante cristã, não uma socializante materialista, por exemplo, da antiga União Soviética, do clássico marxismo-leninismo. Não. Era que tem uma raiz na Renovaram, encíclica Renovaram, do Papa Leão XIII lá atrás, e se desenvolveu com a bandeira da Revolução de 30. Ou seja, a filosofia de que nas relações do trabalho deve sempre, primeiro, prevalecer o interesse sempre do trabalho sobre o capital, e não o contrário, do capital sobre o trabalho. Isso que está acontecendo agora é o capital sobre o trabalho, É o capital né? sobre o trabalho. Quer dizer, está havendo uma inversão. Na questão, por exemplo, a classe trabalhadora já está sofrendo muito com essa reforma do Michel Temer. Exemplifico. Hoje, um trabalhador, para ajuizar um processo trabalhista, não basta mais ele assinar uma declaração de hipossuficiência, ou seja, que não tem condição de pagar as custas do processo para poder ajuizar o processo. Ele tem que provar documentalmente que ele não tem essas condições, ou seja, dificultar a ação como se fosse um processo comum, civil, ordinário e não trabalhista. Mesmo no nosso escritório, por exemplo, e a nossa categoria, nós somos a maior banca do Brasil, o setor ferroviário é do nosso escritório, porque a minha raiz é ferroviária, diga de passagem. Um trabalhador ferroviário, para abrir um processo, tem que trazer comprovante se tem casa de aluguel, não tem, se tem filho na escola, não paga, se tem pensão alimentícia que ele paga, não paga, se tem alguma... Ele tem que reunir essa documentação toda para poder abrir um processo trabalhista, para não pagar as custas. Isso, nem no processo civil não trabalhista, exige isso. E o Michel Temer está exigindo isso para inibir o trabalhador de abrir um processo. Na verdade é o seguinte, né, Nelson? E aí, para concluir, ainda a condenação, sucumbência em honorários advocatício. Sim, sim. Ainda que seja
parcialmente procedente, ele tem 2 pedidos, 2 reivindicações. Ganha uma, a outra não, tem que pagar o honorário pelo que perdeu. Na verdade é o seguinte, só existe, né, na verdade, né, reclamação na Justiça do Trabalho porque o empresário, né, não são todos, né, existe realmente bons empresários, mas existem maus empresários também, entendeu? Porque os empresários não respeitam os direitos do trabalhador. Então o trabalhador se vê obrigado, entendeu, a recorrer à justiça como um único objetivo, resgatar os seus direitos que não foram cumpridos durante o período em que ele prestou serviço em determinada empresa. É exatamente isso que acontece. Se houvesse, né, as empresas, elas realmente cumprissem com suas obrigações, e além de cumprir com as suas obrigações, cumprissem com a legislação, não haveria necessidade de disputas na justiça, né? O trabalhador, na verdade, né, eu acredito, ele não quer levar, né, à justiça briga por seus direitos. Ele quer que seus direitos sejam respeitados. Né? Muito bem. E além disso... Exatamente isso. Né? Toda a razão. E no atual governo, esses mentores do Bolsonaro, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, como o tal astrólogo Olavo lá... O astrólogo Olavo? Estão corrompendo completamente a filosofia... Esse astrólogo deve estar no mundo da lua, né? A astrologia dele... É absurdo. Corrompendo a filosofia da nossa previdência social. Essa reforma previdenciária também é um absurdo a maneira que está sendo proposta. O regime de capitalização ou o regime de repartição. A solução, se está falindo o Brasil porque foi desvirtuado todos esses anos o orçamento da Previdência Social, e o programa é curto para fazer essa denúncia, mas eu diria que a solução, a meu ver, como estudioso do assunto, é uma combinação conjuntural dos 2 sistemas, repartição com capitalização. Exemplifico. No setor ferroviário, no passado, havia complementação de aposentadoria, que foi, na sua categoria eletricitário, foi encaminhada também por tabela para a CESP, complementação de aposentadoria. Ou seja, você, para poder ter um benefício maior na sua velhice ou na sua invalidez, você passa a ter uma contribuição paralela para complementar. Mas o Estado não se furta a dar dele. A dar sua parcela também, né? A legislação que querem impor agora exatamente elimina a parte de contribuição, tanto do Estado como do empresário, e penaliza só o trabalhador. E mais, no caso de vocês aí, na casa de vocês, eu estou defendendo esse livro que eu vou lançar agora, falei agora com o presidente Patá, um livro sobre... é o próximo livro nosso, daqui a um mês vamos lançar. É o livro sobre a filosofia trabalhista brasileira, onde um acervo de pesquisa de muitas décadas que eu fiz, e com entrevistados de alta categoria, e nós estamos defendendo, inclusive, aquilo que contraria o interesse de vocês, por exemplo, o Sistema S. O Sistema S, o SENAC, o SENAI, SESC, SESI, que o atual ministro Guedes quer retirar, reduzir miseravelmente, não dando valoração a esses centros de pesquisa, Nelson, estudo e colocação de mão de obra. Nelson, esse tema é muito importante. Nesse livro que nós vamos lançar... Esse tema é muito importante e eu quero deixar aqui aberto um convite para você vir falar sobre isso. Nosso programa está no final. Infelizmente, televisão tem tempo e esse papo estava tão bom, tão saudável, você entendeu? Mas a gente, infelizmente, tem um tempo a cumprir. Eu queria deixar aqui um convite para que você viesse num próximo programa para falar sobre a questão do Sistema S. É muito importante realmente que as pessoas conheçam com mais profundidade o Sistema S. Eu agradeço a você pela sua audiência e até o próximo programa. Nelson, muito obrigado. Muito obrigado. E até o próximo. Uma honra. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.